As ervas da Dona Rosa, a cidadezinha de Santa Clara, era pequena, daquelas onde todo mundo se conhecia. As ruas de terra vermelha levavam a casas simples, com quintais cheios de plantas e galinhas soltas. No meio de tudo isso, morava Dona Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos sempre presos num coque e mãos calejadas de tanto mexer na terra. Dona Rosa era conhecida por duas coisas: seus bolos de fubá, que vendia na feira toda a sexta, e suas ervas. Se alguém na cidade tinha dor de cabeça, tosse ou até tristeza no peito, era ela que procuravam. Toma um chá disso, passa um emplastro daquilo, ela dizia, e em poucos dias a pessoa já estava melhor. Um dia, o neto de Dona Rosa, o Lucas, um garoto de 12 anos cheio de perguntas, chegou da escola com um caderno novo e uma ideia na cabeça. Vó, a professora falou que a gente vai fazer um trabalho sobre plantas medicinais antigas. Disse que tem umas que os índios, os escravos e até os médicos de antigamente usavam. A senhora sabe alguma coisa? Dona Rosa sorriu, limpando as mãos no avental. Se eu sei? Meu filho, eu vivo disso. Vamos lá pro quintal, que eu te mostro. O quintal de Dona Rosa era um verdadeiro jardim. Entre pés de couve e tomate, havia fileiras de plantas diferentes, cada uma com sua plaquinha de madeira escrita à mão. Olha aqui, Lucas, disse ela, apontando para uma plantinha de folhas verdes e flores roxas. Essa é a erva cidreira. Os antigos usavam para acalmar os nervos. Se você tá agitado, é só tomar um chazinho dela antes de dormir. Lucas anotou tudo no caderno. E essa aqui, vó? Perguntou, puxando uma folha comprida e cheirosa. Essa é a hortelã. Ótima para dor de barriga e para dar um gosto bom no chá. Os escravos usavam muito, porque era fácil de achar e ajudava na digestão. Lucas ficou impressionado. Nossa, vó! Quantas coisas! Dona Rosa riu. E isso é só o começo. Vamos ver mais. Eles passaram por um pé de boldo, que Dona Rosa disse ser bom para o fígado, e por umas flores amarelas chamadas calêndula, que ela usava para fazer pomada para machucados. Essa aqui, disse ela, mostrando uma planta com folhas grandes e espinhosas, é a babosa. Se você cortar uma folha e passar o gel na queimadura, sara rapidinho. Os egípcios já usavam há milhares de anos. Lucas arregalou os olhos. Os egípcios? Tipo, os das pirâmides? Isso mesmo. Eles até colocavam babosa nos mortos para conservar o corpo. O garoto riu. Que doido! Dona Rosa continuou mostrando as plantas: camomila para acalmar, alecrim para memória, gengibre para gripe, arnica para pancadas, losna para vermes, manjericão para dor de garganta, sálvia para enxaqueca, guaco para tosse, quebra-pedra para os rins, capim-limão para relaxar, dente de leão para desintoxicar, malva para inflamações, arruda para afastar mal-olhado, mas essa ela disse que era melhor não mexer muito, porque podia ser perigosa, confrei para cicatrizar feridas e espinheira santa. Para úlceras. 20 plantas, Lucas. 20 jeitos de cuidar da gente sem precisar de remédio de farmácia. O garoto olhou para o caderno cheio de anotações e suspirou. Nossa, vó! A senhora é tipo uma médica. Dona Rosa deu uma risada. Médica não, meu filho. Só uma velha que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com quem veio antes. É assim que o conhecimento passa. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir direito. Ficou pensando em todas aquelas plantas, em como as pessoas de antigamente sabiam tanto sem ter internet ou livros. No dia seguinte, ele levou o trabalho para a escola e contou tudo o que tinha aprendido. A professora ficou impressionada e até pediu para Dona Rosa dar uma palestra na sala. Eu? Perguntou Dona Rosa, surpresa, quando Lucas contou. Claro, vó. A senhora sabe mais do que qualquer livro. E assim, numa tarde de sexta-feira, Dona Rosa foi até a escola. Levou mudas de algumas plantas, fez um chá de camomila para os alunos provarem e contou histórias de como cada erva ajudava as pessoas. As crianças ficaram encantadas, fazendo perguntas e anotando tudo. Sabe, gente, disse Dona Rosa no final, as plantas não são só folhas e raízes.
Elas guardam histórias, memórias, vidas. E o mais bonito é que a gente pode aprender com elas. Quando voltou para casa, Lucas estava radiante. Vó, a senhora foi demais. Todo mundo adorou. Dona Rosa sorriu, orgulhosa. É bom ver que o que eu sei ainda serve para alguma coisa. Serve para muita coisa, disse Lucas, abraçando-a, e agora eu também vou cuidar do nosso quintal. Quem sabe um dia eu ensino para os meus netos. Dona Rosa bagunçou o cabelo do neto. Isso mesmo, meu filho. É assim que as coisas boas não se perdem. E assim, entre chás, emplastros e histórias, o conhecimento das ervas antigas continuou vivo em Santa Clara, passando de geração em geração, como sempre deveria ser. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir direito. Ficou revirando na cama, pensando em tudo o que tinha aprendido. As palavras de Dona Rosa ecoavam na sua cabeça. Elas guardam histórias, memórias, vidas. De manhã, antes mesmo do sol nascer, ele já estava de pé. Pegou uma cesta de vime e foi até o quintal. O orvalho ainda brilhava nas folhas, e o cheiro da terra molhada encheu o ar. Vó, acorda! Chamou, batendo de leve na porta do quarto dela. Dona Rosa abriu um olho, sonolenta. Que horas são, menino? Ainda cedo. Vem comigo. Ela resmungou, mas se levantou. Quando viu Lucas com a cesta, já sabia o que ele queria. Hoje a gente vai colher alecrim e arruda, disse ele, animado. Para fazer um banho de cheiro, igual a senhora ensinou. Dona Rosa sorriu, pegando o chapéu de palha pendurado no cabide. Tá bom, mas primeiro toma um café. Quem trabalha com plantas precisa de força. Enquanto tomavam café com pão de queijo, Lucas não parava de falar. E se a gente fizesse um livro? Tipo, com todas as receitas que a senhora sabe? Assim, mais gente podia aprender. Dona Rosa parou com a xícara no ar. Um livro, é? É. Com desenhos, fotos, tudo. A gente podia até vender na feira. Ela riu. Você é cheio de ideias, hein? Mas é sério, vó. Insistiu Lucas. A senhora já pensou? As pessoas esquecem das coisas antigas. Se a gente não escrever, quem vai saber? Dona Rosa ficou quieta por um momento. Depois, colocou a mão sobre a do neto. Você tem razão. Vamos fazer isso. Os olhos de Lucas brilharam. Jura? Juro. Mas não vai ser fácil. Tem muita coisa para lembrar. A gente começa devagar, disse ele, já pegando um caderno velho em cima da mesa. Hoje a gente escreve sobre o alecrim. Amanhã, sobre a arruda. E assim vai. Dona Rosa balançou a cabeça, divertida. Você é pior do que eu quando era nova. É porque eu aprendi com a melhor, respondeu Lucas, piscando. E assim, entre goles de café e risadas, os dois começaram a planejar o livro. O quintal, cheio de plantas e histórias, seria só o começo. Dona Rosa pegou a xícara de café e suspirou. Alecrim primeiro, então. Lembra quando sua mãe usava para dor de cabeça? Lucas abriu o caderno e escreveu em letras grandes, alecrim, a planta que acorda a memória. Ela passava no cabelo também, né? Ele disse, rabiscando uma folhinha ao lado do título. Sim. E não era só frescura. O alecrim limpa a mente, afasta o cansaço. Dona Rosa apontou para um galho seco na prateleira. Olha, esse aqui eu colhi no dia que você nasceu. Guardei para dar sorte. Lucas tocou as folhinhas com cuidado. E como a gente escreve isso? Tipo, receita? Não só receita. Tem que contar a história. Como minha avó me ensinou, como eu ensinei sua mãe, ela parou, pensativa. E como eu quase esqueci. O neto mordeu o lábio. Mas e se ninguém acreditar? Dona Rosa riu. Ah, meu filho, as pessoas acreditam no que querem. Mas a verdade não precisa de plateia. Ela só precisa existir. Lucas assentiu e virou a página. Então,
O alecrim é forte. Resiste até no sol mais quente. Minha avó dizia que é por isso que ele guarda lembranças. Isso. Dona Rosa bateu palmas. E agora, a parte boa, como usar? Chá, óleo, banho, Lucas ia listando enquanto escrevia. E não esquece do segredo, 3 folhas na água, nunca mais. Senão vira veneno. 3 folhas. Anotado. Os dois ficaram em silêncio por um instante, só o som da caneta riscando o papel. Então Dona Rosa cutucou o braço do neto. E a Arruda? Já tá pensando nela? Lucas sorriu. Claro. Mas essa é mais complicada, né? Muito. Ela baixou a voz, como se alguém pudesse ouvir. A Arruda afasta uma olhada, mas também fez um gesto com a mão, chama coisas que a gente nem sempre quer ver. Tipo o quê? Tipo verdades. Dona Rosa pegou a xícara vazia. E verdades doem, Lucas. Ele engoliu em seco. Então a gente escreve com cuidado. Com muito cuidado. Do quintal, veio o cheiro de terra molhada. Uma brisa mexeu as folhas da laranjeira, e por um segundo, pareceu que as plantas estavam escutando. Lucas olhou para a avó. Vó, e se a gente colocar um aviso no livro? Tipo, cuidado, essas plantas têm poder? Dona Rosa sorriu, os olhos brilhando como os dele. Melhor ainda, essas plantas têm história. E história é poder. Lucas escreveu a frase no alto da página, com um traço firme. Depois, fechou o caderno e respirou fundo. Amanhã a gente começa a Arruda. Amanhã. Dona Rosa se levantou e foi até a pia. Mas hoje a gente toma mais café e pensa em como contar tudo sem assustar as pessoas. Ou assustando só um pouquinho. Lucas provocou. Ela jogou um pano de prato nele. Menino! Vai a lavar essa mão para jantar. E assim, entre risos e lembranças, o livro começou a ganhar vida. Uma página de cada vez. A noite caiu devagar na casa de Dona Rosa. Lucas ficou olhando pela janela da cozinha, as mãos ainda cheirando a terra e folhas. A avó lavava as xícaras do café, cantarolando baixo. Vó, você acha que alguém vai acreditar na gente? Ele perguntou, sem tirar os olhos do quintal escuro. Dona Rosa secou as mãos no avental e se aproximou. Acreditar no quê, menino? Que essas plantas não são só folhas e flores. Que elas, sei lá, guardam coisas. Ela suspirou, puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Olha só. Quando eu era da sua idade, minha avó me ensinou sobre a arruda. Disse que ela afastava olho gordo. Eu ri, achei bobagem. Até o dia que uma vizinha me xingou na rua e eu voltei para casa com dor de cabeça. Minha avó me fez um chá e passou a arruda no meu pulso. No dia seguinte, a dor tinha sumido. E a vizinha? Apareceu aqui pedindo desculpa, toda sem jeito. Lucas arregalou os olhos. Sério? Sério. Dona Rosa deu uma piscadela. Mas não foi mágica, não. Foi a planta fazendo o que sempre fez. A gente é que esqueceu de prestar atenção. O menino mordeu o lábio. Então como a gente faz para os outros lembrarem? Contando do jeito certo. Ela apontou para o caderno em cima da mesa. Não adianta falar que a Arruda é uma bruxa verde. Mas dá para dizer que ela cura dor de cabeça, que afasta insetos, que algumas pessoas usam para proteção. Aí cada um escolhe se quer acreditar ou não. Lucas pegou o caderno e folheou as páginas. E se alguém quiser usar errado? Tipo, colocar a Arruda no feitiço de amor ou coisa assim. Dona Rosa riu. Ah, isso vai acontecer. Sempre acontece. Mas olha só, as plantas são mais espertas que a gente. Elas não obedecem quem não respeita. Ela cutucou o ombro dele. Lembra daquela vez que você tentou fazer um chá de boldo para curar sua preguiça de arrumar o quarto? E vomitei a tarde inteira. Lucas riu. Pois é. O boldo não é brinquedo. Ele te ensinou uma lição.
Do lado de fora, um vento leve balançou as folhas da arruda plantada perto da porta. Lucas estremeceu. Tá, mas e se a gente não conseguir contar tudo? Tem tanta coisa. Dona Rosa se levantou e foi até o fogão. Ninguém precisa saber tudo de uma vez. A gente vai devagar. Amanhã é a arruda. Depois vem a losna, o alecrim, a camomila. Cada planta tem seu tempo. Ela pegou uma panela e encheu de água. E o livro também. Lucas olhou para o caderno, agora com a frase da avó no alto. Essas plantas têm história. E história é poder. Ele passou os dedos pelas palavras, sentindo o relevo da caneta. Tá bom. Mas se alguém rir da gente? Aí a gente ri junto. Dona Rosa colocou a panela no fogo. Ou então a gente mostra para eles como a arruda faz o chá ficar amargo se a gente não agradecer antes de colher. Lucas sorriu. Você inventou isso agora? Quem disse? Ela deu uma risada. Vai saber o que mais a arruda faz quando a gente não tá olhando. A água começou a ferver. Dona Rosa pegou 2 xícaras e colocou um pouco de mel em cada uma. Hoje a gente toma chá de camomila. Para dormir leve e sonhar com as plantas. Lucas pegou sua xícara, ainda quente. E amanhã? Amanhã a gente acorda cedo e vai pro quintal. A arruda tá esperando. E assim, entre goles de chá e o cheiro doce da camomila, os dois ficaram em silêncio. Lá fora, as plantas pareciam sussurrar segredos antigos, prontas para serem ouvidas de novo. Dona Rosa se levantou devagar e abriu a janela. O vento da noite entrou, mexendo nas folhas da arruda pendurada no varal. Escuta só, ela disse, apontando para fora. Lucas se aproximou. O quintal estava escuro, mas dava para ver o brilho fraco das estrelas refletindo nas folhas molhadas. Elas estão falando mesmo? Ele perguntou, meio desconfiado. Claro. Só precisa prestar atenção. Dona Rosa fechou os olhos. A arruda tá dizendo que amanhã vai chover. Lucas riu. Como você sabe? Porque ela fica toda encolhidinha quando o tempo muda. E olha só, ela apontou pro pé de losna perto do muro. A losna tá com as folhas mais verdes. É sinal de que a terra tá feliz. Lucas olhou pro chão, como se esperasse ver as plantas se mexendo. E o que mais elas dizem? Dona Rosa sorriu. Que você precisa aprender a ouvir. Não só com os ouvidos, mas com as mãos também. Ela pegou a mão de Lucas e levou até um vaso com alecrim. Feche os olhos. Ele obedeceu. As folhas eram ásperas e cheirosas. Agora respira fundo, ela sussurrou. Lucas inspirou. O cheiro era forte, meio picante. O alecrim diz que você tá com medo de alguma coisa. Lucas abriu os olhos, surpreso. Como você sabe? Porque ele sempre fica mais perfumado quando alguém tá precisando de coragem. Dona Rosa soltou a mão dele. E você tá, né? Lucas não respondeu. Só olhou pro chão. Não precisa falar, ela disse. As plantas já sabem. Do lado de fora, um grilo começou a cantar. Dona Rosa fechou a janela e voltou para a mesa. Amanhã a gente vai colher a arruda e a losna. E você vai ver como elas trabalham juntas. Para quê? Lucas perguntou. Para fazer um remédio forte. Para dor de cabeça, para cansaço, para quando a gente acha que não dá mais. Lucas olhou para a xícara vazia. E se eu não souber fazer direito? Dona Rosa pegou a chaleira e serviu mais chá. Aí a gente erra e tenta de novo. É assim que se aprende. O relógio da cozinha bateu 10 horas. Lá fora, as plantas continuavam sussurrando. E Lucas, sem perceber, começou a ouvir. Lucas esfregou os olhos. O chá tinha gosto de terra e algo doce, como mel velho. Ele nunca tinha tomado nada assim. A arruda e a losna, murmurou. Elas não são perigosas? Dona Rosa riu, um som rouco que parecia vir de dentro da terra. Tudo é perigoso se a gente não respeita.
Até a água demais mata. Ela apontou para a xícara. Mas olha só. Você tá aqui, inteiro. Lucas mexeu no chá. A fumaça subia em espirais, como se dançasse. E se eu errar o remédio? Aí a dor de cabeça fica pior. Ou dá sono. Ou faz sonhar coisas estranhas. Dona Rosa deu de ombros. Mas você não vai errar. Como sabe? Porque eu tô te ensinando. E porque você tá ouvindo. Lucas olhou pela janela. A lua estava alta, redonda como um olho. Lá fora, as plantas balançavam devagar, como se acenassem para ele. Amanhã cedo, Dona Rosa disse, levantando. Antes do sol nascer. As plantas gostam da hora que o mundo ainda está dormindo. Lucas assentiu. Pegou a xícara e tomou o resto do chá de uma vez. Queimou a língua, mas ele não se importou. E se eu não conseguir acordar? Eu te acordo. Dona Rosa apagou a lamparina. A cozinha ficou só com o brilho fraco da lua. Agora vai dormir. Sonha com raízes e folhas. Lucas se levantou. Os pés pareciam mais leves, como se o chão não fosse tão duro. Quando chegou na porta, parou. Dona Rosa? Obrigado. Ela não respondeu. Só sorriu, e os dentes brilharam no escuro. No quarto, Lucas se deitou. O colchão cheirava a lavanda e mofo. Fechou os olhos e tentou imaginar as plantas, a arruda, verde escura e cheia de pontinhos, a losna, amarga e cinzenta. Mas o sono veio antes. Na madrugada, um barulho o acordou. Alguém batia na porta, suave como folhas caindo. Lucas, a voz de Dona Rosa. Tá na hora. Ele se levantou num pulo. A janela mostrava um céu roxo, quase preto. Vestiu a camisa, os sapatos, e saiu. O quintal estava frio. O orvalho molhava os pés. Dona Rosa já estava lá, com uma cesta de vime e uma faca pequena. Vem, ela disse. Elas estão esperando. Lucas seguiu. As plantas pareciam mais altas no escuro, como se tivessem crescido durante a noite. A arruda estava num canto, perto da cerca. As folhas brilhavam, úmidas. Pega uma folha, Dona Rosa mandou. Mas não arranca. Pede licença. Lucas estendeu a mão. Hesitou. Licença, sussurrou. A folha veio fácil, como se quisesse ser colhida. Ele colocou na cesta. Agora a losna. Dona Rosa apontou para um pé grande, cheio de folhas finas. Essa é mais brava. Tem que ser firme. Lucas se aproximou. O cheiro era forte, meio azedo. Respirou fundo. Licença, disse de novo. A losna não soltou fácil. Ele teve que puxar com cuidado, até a folha se desprender com um estalo. Viu? Dona Rosa sorriu. Ela sabe que você está aprendendo. Eles colheram mais um pouco. Quando a cesta encheu, o céu já estava cinza, com listras laranjas. Agora a gente faz o remédio, Dona Rosa disse. Mas primeiro, café. Lucas riu. Nunca tinha ouvido algo tão normal depois de tudo aquilo. Na cozinha, o cheiro de pão quente se misturava com o das ervas. Dona Rosa esmagou as folhas num pilão, devagar, como se contasse uma história. Cada planta tem seu jeito, ela explicou. A arruda calma. A losna limpa. Juntas, elas tiram o peso. Lucas observava. As mãos de Dona Rosa eram rápidas, precisas. Como se já tivessem feito aquilo 1000 vezes. E se eu esquecer? Você não vai. Ela colocou um punhado de folhas num pano limpo e amarrou. As plantas lembram por você. Do lado de fora, o sol nasceu. As plantas pararam de sussurrar e começaram a cantar. E Lucas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez desse certo.